Eu fiz mais de 20x com essa criptomoeda e ainda não vendi nada. Quais será que podem ser as próximas a valorizar isso no mercado cripto? Nesse vídeo eu vou te explicar como na prática eu fiz esses 20x, por que eu ainda não vendi e quais têm o potencial de fazer o mesmo ou mais, como é que eu faço para encontrar essas criptomoedas e um jeito aqui, um caminho que vai te ajudar a filtrar para ficar mais próximo de encontrar as próximas a fazerem 20, 30 ou 50 vezes. Enfim, é mais um vídeo daqueles que você já está acostumado aqui no canal, com bastante entrega, numa linguagem extremamente simples para qualquer pessoa entender. A única coisa que eu peço em troca é o seu like, então já aproveita para deixar o seu like no começo do vídeo. Caso você esteja chegando aqui no canal através desse vídeo, ainda não conheceu o canal, eu recomendo que você já se inscreva e ative o sino das notificações para receber os avisos de quando tem conteúdo novo aqui, marcando como todas. Nós temos pelo menos 3 vídeos por semana aqui no canal e todos eles são focados em botar dinheiro no teu bolso e eu garanto que você não vai se arrepender de fazer isso. Bom, vamos entender então como é que funciona esse negócio de fazer 20x, que na prática é uma valorização de mais de 1900%. E é óbvio que esse aqui não é um número cabalístico, né? Eu falo de 20x porque é o que aconteceu com um ativo da minha carteira até agora, é o que tem maior valorização e vale lembrar que a gente ainda nem começou o forte do ciclo de alta, né? Ele ainda está por vir, seguindo ao menos o histórico do mercado cripto. A primeira coisa que a gente precisa combinar aqui, que precisa entender já no começo do vídeo, é sobre market cap. Ele nada mais é do que o valor total da soma dos tokens. Obviamente nas plataformas nós já temos ali o cálculo do market cap, mas se eu quisesse descobrir, eu teria que pegar todos os tokens daquele projeto e multiplicar pelo preço unitário de cada token. Dessa maneira eu descobriria qual é o market cap. E por óbvio, as maiores criptomoedas do mercado são classificadas justamente por market cap. A maior de todas, que tem mais de $1 trilhão em market cap, é justamente o Bitcoin. Depois seguido do Ethereum, pula Tether, a gente tem BNB, Solana e assim por diante. E veja bem, as maiores criptomoedas em market cap têm suas características, que são um risco menor em comparação às outras, ou seja, numa queda do mercado elas tendem a cair menos. E apesar de poder performar muito bem, por exemplo, nesse ciclo, ter uma baita valorização aí, é muito pouco provável, beirando o impossível aqui, que essas maiores, essas principais, façam 20 vezes no ciclo, por exemplo. Então, em resumo, essas são criptomoedas que eu diria obrigatórias na carteira. A maior parte da minha carteira e da carteira de qualquer investidor consciente é formada por algumas dessas maiores criptomoedas do mercado. Então você pode e deve ter criptomoedas, dentre elas Ethereum, Solana, BNB, Dogecoin, que são dessas maiores do mercado, mas você tem que entender que essas não são as que têm o maior potencial de valorização do mercado. Pois bem, entendido isso, a criptomoeda que multiplicou por mais de 20 vezes, na verdade beirou ali as 22 vezes na minha carteira no pico, ela já recuou um pouquinho disso, foi Pepcoin, que é justamente uma meme coin que eu comecei a comprar ao longo de 2023. Então eu fui comprando de pouco em pouco em 2023, formei ali meu preço médio e quando ela bateu 0,00016 dólares, isso representou cerca de 1.900% de valorização, ou seja, ela multiplicou por 20. Isso na prática significa dizer que R$1.000 em Pepcoin teriam virado nessa etapa R$20.000. E por que eu não vendi Pepcoin? Porque ela tem o potencial ainda de fazer mais umas 5 vezes ou, sendo bem otimista, aí mais umas 10 vezes. E como eu falei no início, a principal fase do ciclo de alta ainda não começou. Então pode ser que na minha carteira Pepcoin faça 50, 100 vezes. Mas eu preciso ser sincero com você. Hoje, do ponto atual, comprar Pepcoin para fazer 50, 100 vezes é praticamente impossível. Mas existem outras criptomoedas que podem sim fazer 20, 30, 50 vezes do momento atual até o final do ciclo. E para essas eu costumo usar a seguinte estratégia. Para um percentual bem menor da minha carteira, eu separo ali alguns valores e divido entre algumas delas depois de fazer alguns bons filtros, acompanhar os projetos, as narrativas, as comunidades, o tokenomics, enfim, todos os dados possíveis justamente para escolher esses melhores players, essas melhores narrativas e ter maior chance de acertar. Aliás, se você quer saber exatamente aquilo que eu compro, aquilo que eu vendo, a minha carteira completa de altcoins, exatamente com as alocações, aproveita enquanto isso é bônus para assinantes da comunidade 1%, que tem acesso a todos os meus cursos de investimentos, incluindo o curso
completo de cripto, incluindo curso de análise técnica para você saber exatamente bons pontos de compra e venda e se posicionar não só em fundamentos, mas tecnicamente da melhor maneira possível no mercado, para você entender sobre os ciclos de mercado e se posicionar também da melhor maneira para aproveitar o máximo do ciclo, diminuindo o risco e aumentando o retorno. Os assinantes também têm acesso aos nossos grupos e ao suporte direto a mim 7 dias por semana. Além, obviamente, do acesso à minha carteira cripto, que é bônus. Tudo isso custa uma bagatela de R$ 49,90 por mês no plano anual. Se eu fosse você, já assinaria agora, caso você ainda não seja assinante. O link está aqui na descrição do vídeo e é só clicar nele, fazer a sua assinatura lá. Nós temos anual e mensal também, no mensal R$ 59,90 por mês. Seguindo aqui, eu quero compartilhar com você alguns filtros básicos que eu utilizo para começar a filtrar criptomoedas que têm o potencial de fazer 20, 30, 50 vezes ainda nesse ciclo. Aqui no CoinMarketCap, nós temos a opção de inserir filtros. Se eu clicar aqui em filtros e depois em adicionar filtro, eu posso colocar aqui, por exemplo, filtro de capitalização de mercado. E aí, o que eu coloco aqui para capitalização de mercado? Lembra lá do Market Cap? Pois bem, um Market Cap de no máximo 500 milhões de dólares. Isso vai nos levar lá atualmente para as posições acima de 120, 130 no ranking de criptomoedas. E se uma criptomoeda que tem hoje Market Cap 500 milhões de dólares multiplica por 20, nós temos aí 10 bilhões de dólares de Market Cap, o que não é nada exagerado. Então, é uma medida aqui abaixo desses 500 milhões que eu utilizo para procurar essas criptomoedas para uma parcela menor da carteira. Então, eu vou inserir aqui de 10 a 500 milhões de Market Cap, colocar aplicar filtro, e aí você consegue ver que já mudou ao fundo ali as criptomoedas. Depois eu faço um filtro de volume, porque eu quero criptomoedas pelas quais o mercado está se interessando. Eu vou colocar um filtro de volume aqui de pelo menos 20 milhões de dólares, e o máximo aqui eu vou colocar 1 bi de dólares, tá? É só para ter um valor aqui alto. Vou colocar aqui em aplicar e vou marcar aqui também como auditado, porque isso me ajuda também a chegar em tokens que já estão um pouquinho melhor classificados aqui, já passaram por auditoria, enfim, é um filtro um pouquinho melhor aqui, melhora um pouco a nossa qualidade. E aí eu clico aqui em mostrar resultados. Eu vou ter uma série de tokens, obviamente, né? Eu eliminei muita coisa, então eu tenho muitos tokens aqui. Mas esse é um filtro inicial para eu começar a estudar quais desses tokens podem ser interessantes para acrescentar na minha carteira. Lembrando que eu posso refinar aqui, por exemplo, olhando para essa parte, tá vendo? Fornecimento circulante, fornecimento máximo. Quando tem uma distância muito grande do fornecimento circulante para o fornecimento máximo, isso não é bom. Por quê? Porque significa que esse token ainda tem muito para destravar, muito para liberar, e a depender do tamanho desses destravamentos, isso aqui pode ter um grande despejo de uma vez só no mercado, e obviamente quando a gente tem muito token liberado, as pessoas vão lá, vendem esse despejo, faz com que o preço caia. Então, uma outra coisa que você precisa ficar de olho, que inclusive dá para olhar aqui, ó, Token Unlocks. Se eu clico aqui, eu também consigo aprimorar os meus filtros ali. Então, digamos que eu selecionei algumas moedas aqui, que eu já estou de olho nelas. Aqui eu consigo ver o fornecimento circulante e o desbloqueio desses tokens. Olha só, quanto que já foi desbloqueado. No próximo desbloqueio, quanto que vai desbloquear de fato, né? Então, a gente vê aqui, pegando esse exemplo aqui de Edu, nós temos pouco menos de 1% a ser liberado. Quanto isso faz diferença no preço? Pouca coisa, né? 1% não vai mexer muito, não tende a mexer muito. Tende a mexer um pouquinho, mas não muito. Aqui ao lado a gente tem, né, o próximo desbloqueio. Eu consigo clicar aqui, ó, e ver ao lado quanto tempo falta para esse próximo desbloqueio. 8 horas e 47 minutos. Enfim, o CoinMarketCap mostra tudo isso aqui pra gente. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, Pendo, ó, que muita gente conhece, 91% do total já foi desbloqueado. O próximo desbloqueio é 0,01. Então, falando em tokenomics aqui, a gente tem fatores positivos, mesmo que vai desbloquear alguma coisa aqui agora, mas 0,01, isso aqui não vai fazer, ao contrário do que alguns youtubers falam por aí, o preço do token despencar. Se fosse algo muito mais relevante, sim, né, um percentual maior, mas aí a gente arrasta aqui para o lado e consegue ver aqui também sobre o desbloqueio deflacionário, ou seja, um desbloqueio decrescente. Isso também é positivo para um token que já está um bom tempo no mercado. Aí se a gente baixa aqui, Solana também vai fazer uma liberação em breve, mas também desbloqueio deflacionário, e essa liberação corresponde também, ó,
ó, a 0,01%. Claro que eu tomei como exemplo aqui alguns tokens dos maiores, mas eu quero deixar bem claro aqui que você precisa fazer alguns filtros e esses filtros vão te ajudar a encontrar bons tokens. Depois de fazer esses filtros iniciais aqui, você vê se vai ter muita coisa para ser desbloqueada no mercado em breve, se isso é muito relevante. Você acompanha os tokens, depois você olha como é que eles estão graficamente, se eles vêm crescendo volume ao longo do tempo, o mercado vem se interessando por eles, se eles estão em boas zonas de compra, enfim, depois você vai refinando a sua busca. O que eu quero deixar claro aqui para você é que você precisa ficar atento que esses tokens de menor capitalização aqui são aqueles que têm maior potencial de valorização, e aí quando você vai incluindo filtros, vai refinando a sua busca, você vai encontrando as melhores opções para investir e aqueles que vão ter o maior potencial de valorizar de fato. Você tem bons tokens na mão. É isso que eu faço, começando por filtros básicos, depois eu sigo acompanhando o token por um tempo, faço essa análise técnica e aí sim eu decido se eu vou colocar ele de acordo com a narrativa também de maneira diversificada aqui na carteira, um pouco de meme, um pouco de algumas outras coisas na carteira, outras narrativas, como eu falei para você, de maneira diversificada, e dessa forma eu aloco meu capital em um risco maior, visando um potencial muito maior de retorno. Aproveitando, eu quero lembrar ou informá-lo que nós temos um link bonificado para abertura de conta na maior exchange do mundo, que é a exchange que eu utilizo, que é a Binance. Ela é disparada a bolsa mais líquida de criptomoedas, tem as melhores taxas, enfim, várias vantagens, e você tem vantagens exclusivas, porque nós temos aqui, através do nosso link, bônus exclusivos. Se você abrir até o final a conta por esse link aqui, você vai validar os bônus de 10% de cashback sobre todas as taxas de trade de forma vitalícia e até $600 de bônus ao cumprir algumas tarefas que abrem para você assim que você conclui a abertura da conta. Então, se for abrir conta lá na Binance, eu recomendo que você abra pelo nosso link aqui para você ativar todos esses bônus. Lembrando sempre, o link está na descrição do vídeo, é só clicar nele e abrir a conta até o final. Dito isso, eu fico por aqui, já vou deixar a recomendação desse outro vídeo para você assistir, é só clicar nele. Um forte abraço e a gente se vê lá.